é possível a gente realmente utilizar a inteligência artificial e criar conteúdo de forma simples e prática, tá? Você vai perceber que a inteligência artificial, ela é uma grande aliada aqui no processo do dia a dia, principalmente na criação de conteúdo para as redes sociais. Quando eu comecei aqui trabalhando como social media, há 6 anos atrás, nesse universo do digital, não existia nada disso, né? Não tinha nada disso. A gente tinha que fazer tudo, como eu brinco, tudo na unha, né? Como se diz aí o ditado. E hoje não. Hoje a gente tem aí várias formas, várias ferramentas. Tem, por exemplo, o Canva, que se você ainda não conhece, depois você procura. É um site que nos ajuda a fazer a criação de imagens de forma muito prática, de forma muito rápida, né? Hoje você não precisa entender de Photoshop, de CorelDRAW, como era alguns anos atrás. Então, o Canva é uma ferramenta muito prática. Esse auxílio que veio dessas inteligências artificiais vieram para aumentar aí a nossa produtividade, deixar os processos muito mais práticos, como é, por exemplo, o ChatGPT, que surgiu, né, há pouco tempo, aí não faz muito tempo que ele está aqui no nosso meio, e é um grande aliado na parte de criação de conteúdo. A gente tem visto aí, não sei se você tem acompanhado, diversas matérias sobre muitas pessoas que estão perdendo emprego por causa das inteligências artificiais que estão surgindo. Acredito que você tenha visto alguma matéria sobre isso. Só que o ponto mais interessante é que aqui no digital a gente anda na contramão disso. Por quê? Porque quem tem o conhecimento, agrega isso à inteligência artificial, está criando novas profissões, está vindo para o mercado do digital e tendo liberdade de tempo, podendo trabalhar de onde quer, otimizando o seu trabalho. Então, a gente vai na contramão disso. Eu até peguei, deixa eu até compartilhar uma guia aqui com você do meu navegador, para a gente pesquisar sobre isso, que eu quero que você fique atenta a essa informação. Para você ver que não sou eu que estou falando, compartilhar. Eu vou pesquisar aqui e você vai poder ver comigo. Estou aqui no Google, aumento de demissão, vamos pôr a inteligência artificial. Ela já aparece até, inteligência artificial. Então, a gente já vê aí a primeira matéria, busquei aí no Google, né? Todo mundo aí tem acesso ao Google. E a primeira matéria que aparece é essa daqui. Inteligência artificial provoca demissões. Inteligência artificial pode afetar 300 milhões de empregos. Por que que isso tem acontecido muito? Justamente porque as pessoas, elas não estão ligadas em aprender a utilizar a inteligência artificial de uma forma que agregue na vida delas, de uma forma que traga novas perspectivas, novas oportunidades. Se a gente for analisar de perto, qual que é a diferença entre a gente fazer uma criação de conteúdo de forma tradicional e uma criação de conteúdo utilizando a inteligência artificial? Você sabe me dizer? O que que diferencia a criação de conteúdo de uma forma normal, ali, que a gente já fazia 6, 5 anos atrás, da criação de conteúdo utilizando a inteligência artificial? Então, nada mais é do que a rapidez e a precisão com que a gente faz isso. A inteligência artificial, ela veio para trazer essa autonomia, essa eficácia. Antes de eu entrar aqui nos detalhes dessa questão da inteligência artificial, o que você precisa entender? Você que está aqui comigo, antes de eu ir para o passo a passo e mostrar para você o como criar conteúdo de forma eficaz utilizando o ChatGPT. Eu preciso mostrar para você um pouquinho do mundo do digital, para você se situar aqui comigo. Dentro do meu treinamento, que é o método Social Media de Sucesso, eu ensino toda a estrutura que você precisa para realmente fazer uma criação de conteúdo alinhada com o que a gente chama de persona, que é o cliente ideal daquela empresa ali que o social media está atendendo. Ai, Diana, vamos falar de forma mais simples. Então, vamos supor que antes da inteligência artificial,
eu ia começar a atender um cliente, eu vou usar aqui um exemplo, se eu fosse começar a atender um médico que fosse ginecologista, tá? Dentro do método Social Media de Sucesso, existe um questionário raio-x. O que é o questionário raio-x? Quando o cliente chega ali, ó, Diana, eu preciso do seu serviço de social media, eu chego lá para as minhas alunas, né, do método social media, e fecha ali com elas o serviço de social media. Então, o que essas minhas alunas, o que eu faço no meu dia a dia? Eu tenho o questionário raio-x e eu só envio o link para o cliente, depois dele ter fechado, seguido todos os processos ali de fechamento de cliente, e ele vai preencher esse questionário. Como o próprio nome diz, quando a gente faz um raio-x, é para a gente ver por dentro, né, do nosso corpo, como que tá, se quebrou alguma coisa, se não quebrou. O questionário raio-x aqui funciona da mesma maneira, para a gente entender a empresa, entender o que aquele profissional faz a fundo. Então, as perguntas são totalmente direcionadas já com esse objetivo. Então, eu envio esse questionário ali para o cliente e lá nesse questionário ele vai listar as principais dúvidas que os clientes dele têm, os principais medos que os clientes têm, os principais desejos, vai listar todos os serviços que ele presta, formas de pagamento que ele recebe lá na empresa dele, informações relevantes como endereço, horário de atendimento. Então, é um arquivo onde a gente consegue ter todas as informações do cliente ali. Ou seja, no decorrer do trabalho, não precisa ficar perguntando coisas, porque eu falo que é assim, qual que é o diferencial de um social media de sucesso e um social media que só dá com a cara na parede e não faz as coisas acontecerem da maneira certa? É você facilitar a vida do seu cliente. Porque o cliente não contrata o serviço da social media para ela dificultar a vida dele, né? Ele contrata para a gente facilitar a vida dele. Então, o questionário raio-x vem por isso e para a gente entender o negócio dele a fundo. Aí, digamos assim que na forma antiga da criação de conteúdo sem a inteligência artificial, qual que era o processo? Quando o cliente preenchia esse questionário raio-x, o que acontecia? Fazia pesquisas para entender o nicho dele, para entender a forma de comunicação que podia ser utilizada naquela rede social, os tipos de conteúdo que a gente podia trabalhar, principalmente na hora de escrever uma legenda para um post de Instagram ou de Facebook. O estudo, ele era muito mais, digamos assim, demorado, muito mais complexo, porque ele levava muito mais tempo. Quais eram as ferramentas que estavam ali ao meu dispor? Google, blogs, YouTube, Pinterest, todas essas ferramentas. Eu ainda as uso na criação de conteúdo dos meus clientes. Mas hoje, com a inteligência artificial, isso se tornou muito mais prático e muito mais rápido. Hoje, com a inteligência artificial, aliada a esse questionário raio-x, que as minhas alunas têm acesso, elas só baixam para utilizar, tendo esse conhecimento de qual tipo de conteúdo existe para a criação de conteúdo lá dentro do Instagram, e isso replica-se, vale-se para outras redes sociais também, essa criação de conteúdo ela se torna muito mais prática, muito mais assertiva. Então, a grande principal vantagem de utilizar a inteligência artificial para o trabalho de social media é realmente essa produtividade de forma assertiva.